Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O mês de novembro vai se estendendo, né? Vamos progredindo neste mês de novembro e daqui a pouco nós já estaremos vivendo a festa de Cristo Rei, e com essa festa o ano litúrgico já estará terminando. Depois de Cristo Rei, é o domingo, o 34º domingo do tempo comum, e a 34ª semana do tempo comum é a última semana do tempo litúrgico. Logo depois começará o tempo do Advento, e com o tempo do Advento começaremos um novo ano litúrgico, uma preparação para o Natal. E pensando na festa de Cristo Rei, no reinado de Cristo, queria que meditássemos em algo muito relacionado ao reinado de Cristo. Ao reinado de Cristo na minha vida, na nossa vida, na vida de cada um de nós. E voltamos ao início da pregação de Jesus, que já nos dá uma pista, uma dica. Diz São Marcos: Depois que João foi preso, João Batista, Jesus dirigiu-se para a Galileia, pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede no Evangelho. Esse primeiro anúncio, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Vamos celebrar Cristo Rei, o reinado de Cristo em nós, na nossa vida. É interessante que o evangelista, agora quem relata é São Marcos, primeiro foi São Marcos, agora é São Mateus, no 5º capítulo do seu Evangelho, narra nesse 5º capítulo todo o vasto panorama de felicidade que Jesus traz para nós. Este programa de felicidade que Jesus nos mostra, que Jesus nos ensina, é também conhecido como o Sermão da Montanha, ou o discurso das bem-aventuranças. É nesse momento em que Jesus descortina diante dos olhos dos judeus, dos seus discípulos, ou seja, diante dos nossos olhos, porque procuramos ler o Evangelho com essa atualidade, Quer dizer, o que Deus conta para mim, qual é a mensagem de Deus para mim, na minha vida, hoje, não só há 2000 anos, mas hoje, na minha vida. E nesse discurso das bem-aventuranças, Jesus começa a dizer, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, os que padecem perseguição, Então,
Primeiramente, constatar o que significa bem-aventurado. O que significa a bem-aventurança? Significa felicidade. Jesus está dizendo assim: felizes os que choram, felizes os pobres, e assim por diante, né? Tudo que ele fala no sermão, nesse discurso, né? No Sermão da Montanha, no discurso das bem-aventuranças. E tudo isso, que hoje vamos ver um ponto só, do Sermão das Bem-aventuranças, né? Do Sermão da Montanha, ninguém tinha antes associado essas coisas com a felicidade. Porque aos olhos humanos, tudo que Jesus diz aqui, no capítulo 5, que São Mateus narra, no 5º capítulo do seu Evangelho, tudo isso soa como, não só como novidade, mas como algo muito estranho. E ainda para nós, hoje em dia, quando a gente lê esse texto, e recomendo vivamente que depois cada um de nós, né, cada um de vocês, depois com calma, leia o Sermão da Montanha. Jesus vai falando das bem-aventuranças, ou seja, o que torna um homem, uma mulher, realmente felizes nesta terra. Onde está a felicidade? Porque deixar que Cristo reine em nós significa ir pelos caminhos que foi Jesus. Andar atrás de Jesus, andar junto de Jesus. Beber desta fonte, que são os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprender dele, aprender dos seus ensinamentos, aprender com as suas palavras, com aquilo que ele ensinou. E aqui Jesus está revelando um novo mistério. E ainda hoje continua a ser algo novo e algo misterioso. E é verdade, só a partir de Cristo, só contemplando a vida de Cristo, é que a gente entende o mais profundo significado do Sermão da Montanha, dos ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha, no discurso sobre as bem-aventuranças. Ali, ou melhor, em Cristo, com Cristo, a vida de Cristo nos revela. É ali que nós encontramos, na vida de Cristo, que nós encontramos todas as luzes sobre a verdadeira alegria, sobre essa alegria que vem de Deus, sobre esta capacidade de nos alegrarmos em meio às dores deste mundo. Acho que todos nós já temos essa experiência, todo ser humano tem essa experiência, que a vida nessa terra é algo dolorido, é algo custoso, não é fácil. E desejar uma vida mansa, uma vida fácil, no fundo é algo irreal, porque mais cedo ou mais tarde, para todos nós, para todos os seres humanos, a dor bate à nossa porta. A dor, o sacrifício, a mortificação, o esforço, o cansaço, são realidades humanas. E cabe a nós encontrar nisso tudo a mão de Deus, a permissão de Deus, a vontade de Deus. E nisso tudo, ou com tudo isso, que Cristo reine em nós. Que o reinado de Cristo aconteça na nossa vida, que deixemos Cristo reinar em nós, na nossa vida. O Catecismo da Igreja Católica diz de forma sintética: as bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem o seu amor. A imagem de Cristo e o seu amor. É isso que Jesus ensina.
como deve viver um cristão. Jesus ensina como devemos viver. Se queremos ser cristãos, se queremos segui-lo de perto, como devemos viver. Não é qualquer vida humana que é uma vida cristã. Isso a gente está cansado de saber. Estamos cansados de ver isso ao redor de nós, no mundo. Nem tudo que está no mundo nos lembra nos lembra a vida cristã. Nem tudo que está no mundo é reflexo da vida de Cristo. Infelizmente, já gostaríamos que fosse assim. O próprio Deus gostaria que fosse assim, mas não é. Porque o ser humano tem essa característica que se chama liberdade. O ser humano livremente escolhe estar com Deus ou não. Nós escolhemos viver as bem-aventuranças ou não. Em aceitar o ensinamento de Cristo na nossa vida ou não. Corresponde a nós. Daí o mistério da liberdade humana. Podemos dizer não ao plano de Deus. Podemos virar as costas para todo o ensinamento de Jesus Cristo sobre a felicidade. O que é ser feliz? Bem-aventurados. Felizes. Felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E a gente já olha para Jesus e pedimos a Jesus: Jesus, que eu veja com os teus olhos. Jesus, que eu entenda com a minha inteligência, com a minha cabeça, com o meu coração, e que eu queira com a minha vontade segui-lo, seguir Jesus de perto, obedecê-lo, obedecer aos seus mandatos, aprender com ele aquilo que ele nos ensina. E esta primeira bem-aventurança, felizes, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Dele é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que herdarão o reino dos céus. Neles Cristo reinará. Neles Cristo reina. E são eles que alcançarão o reino dos céus, ou seja, a vida eterna junto de Deus. Do que se trata essa pobreza de espírito que Jesus fala? Vamos tentar entender. Essa é a primeira bem-aventurança que vamos comentar hoje. E nas demais meditações deste mês, procuraremos seguir as demais bem-aventuranças, porque queremos que Cristo reine em nós, queremos abrir o nosso coração, abraçar a vontade de Deus, entender os seus caminhos para nós. Uma dica do que é a pobreza de espírito, nós temos naquela cena emblemática daquele jovem que se aproxima de Cristo com aquele desejo de segui-lo, com aquele desejo de alcançar a vida eterna, e que Jesus vira para ele e diz, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres, e depois vem e me segue. E olhando para o Evangelho, a gente sabe o fim dessa cena. A gente não sabe o fim desse jovem, mas pelo menos dessa cena, a gente sabe como é que essa cena terminou. Esse jovem foi embora triste, porque Jesus lhe fez um pedido, lhe fez um convite. Jesus lhe mostrou qual seria a sua vocação.
Convite de Cristo, chamado de Cristo, vem e segue-me. E de que forma? Daquela forma. Vai, vende tudo, dá aos pobres, vem e segue-me. Isso é a vocação, isso é o chamado de Deus para nós. E aquele jovem não conseguiu se livrar dos seus apegos. Era muito apegado aos seus bens. E São Marcos conta que ele retirou-se triste, porque tinha muitos bens, dos quais não estava disposto a abrir mão. Nós, seres humanos, temos uma tendência muito grande ao apego. E aqui a gente começa a dar dica, né? Começando pelo contrário, quer dizer, o que não é a pobreza de espírito, né? É o apego. É o apego. É estarmos presos às coisas. E já vamos ver que não é só as coisas, né? Há outras situações que também podemos estar apegados. E tem outra passagem do Evangelho, antes de seguir adiante, já queria mencioná-la agora, porque já nos dá outra dica, nessa linha do perigo do apegamento, do apego, dessa prisão, de ter o coração não nos tesouros da vida eterna, nas bem-aventuranças, mas, no caso aqui a pobreza de espírito, mas o coração nas coisas, o coração preso nesses tesouros da terra, entre aspas. Não, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, narrada por São Mateus, no capítulo 6, ou seja, no capítulo seguinte ao sermão ao discurso das bem-aventuranças, né? Não ajunteis para vós, diz Jesus, tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, e os ladrões furam e roubam. Aí vem o conselho de Jesus, a dica de nosso Senhor Jesus Cristo: ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. E aí vem aquela frase famosa: porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Jesus nos alerta, Jesus nos mostra, Jesus nos fala, Jesus nos questiona, né? Onde está o teu coração? Em qual tesouro? Nos tesouros da terra ou no tesouro do céu? Onde está o teu coração? Onde está o meu coração? Né? Cada um de nós que se faça essa pergunta aqui na presença de Deus, aqui diante de Jesus Cristo, né? Jesus, Senhor, onde está o meu coração? Precisamos pedir luzes a Deus, luzes ao Espírito Santo, para percebermos onde está o nosso coração. E é tão bonito, porque quando o nosso coração está desprendido das coisas da terra, é aí, é só então que o nosso coração consegue, digamos assim, alcançar as coisas do alto, alcançar as coisas do céu. Por isso a pobreza de espírito é tão importante, porque a pobreza de espírito significa desprendimento das coisas da terra, para poder alcançar as coisas do alto. A pobreza de espírito de que Jesus fala não é algo material, não é algo meramente material. Claro que tem a ver, mas não é exclusivamente algo material. Mas, sobretudo, pobreza de espírito significa o meu relacionamento com estas coisas, ou com as diversas situações humanas. Por exemplo, a honra, né? A pessoa que está desprendida da honra, que é
inclusive uma manifestação de outra virtude, que é a humildade. Só para dar um exemplo, né? Quando a pessoa fica feliz de ter sido desprezada. E não é verdade que esse exemplo que eu acabo de dar não é uma coisa que custa para todos nós, que para a lógica humana parece uma loucura? Como assim alegrar-me de ser desprezado? Não, o ser humano gosta de ser louvado, de ser valorizado, né? E a lógica de Deus é outra. Porque justamente fazer essa distinção do que é um tesouro da terra e do que é um tesouro do céu. A pobreza de espírito é um desses tesouros do céu, que significa, sobretudo, no desprendimento, do estarmos livres dessas ataduras a esses tesouros materiais, tesouros terrenos da terra. A pobreza de que fala Jesus Cristo não significa carecer de bens, de posses, de passar necessidades, de privações, ainda que isso possa acontecer algumas vezes, mas sobretudo em estarmos desapegados, desprendidos, né? Tanto dos bens materiais, como das honras e vaidades desta vida. Esse desprendimento dos bens materiais, desprendimento, de estarmos desprendidos, desapegados, né, daquilo que nós utilizamos. Sei lá, nós temos, né, livros, nós temos para estudar, nós temos um computador, nós temos um tablet, nós temos um celular, não sei, nós temos um carro, nós temos um apartamento, quer dizer, moramos com os pais, ou quem mora sozinho, né, já saiu da casa dos pais, mas temos coisas. Então o problema não é ter, o problema é como que eu uso isso, como que eu uso, que importância que eu dou e sobretudo como que é o meu relacionamento com essas coisas. Porque podemos utilizar disso tudo de forma responsável, por exemplo, para que as coisas durem. Eu não quero dar um exemplo aqui para a gente ficar muito preso a números, né? Mas quer dizer, que uma pessoa tenha que trocar de celular, só para dar um exemplo, gente, a cada 6 meses, porque, sei lá, porque uma pessoa estabanada e deixa cair, quebra a tela, quebra tudo, é uma falta de cuidado. É uma falta de cuidado. Ah, não, mas é que eu sou estabanada, então bota uma pulseira, né, bem justinha e amarra o celular. Não vai cair, né? Se o celular bater em alguma coisa, provavelmente a mão vai bater também, né? Aí vai quebrar o celular e a mão, pelo menos é coerente, né? Estou exagerando, hein? Pelo amor de Deus, estou exagerando. Mas só para entender, quer dizer, o estar desprendido das coisas não significa que, tanto faz então, deixa cair e... Não. Uso responsável. Uso útil. Utilidade. Quer dizer, né? A gente pode ficar no celular o dia inteiro no Instagram ou outras redes sociais, perdendo tempo miseravelmente. Isso é uma coisa inútil. Então aquilo ali é um objeto usado de forma inútil. Perdemos o tempo. Ou não. Podemos utilizá-lo para manter contato com pessoas da nossa família que estão morando em outra cidade, podemos utilizá-lo para consultar a internet para coisas úteis, para trabalharmos, etc. Então, há um bom uso das coisas e há um uso mau, ruim das coisas. Então isso também diz respeito com o nosso apego ou desprendimento no uso dessas coisas. O uso responsável, o uso adequado. Isso tem a ver com a pobreza de espírito, com a pessoa que está desprendida. Quer dizer, olha, só para dar mais alguns exemplos do contrário, né? Da pessoa que Jesus fala da pobreza de espírito como uma virtude, que é sinônimo de desprendimento, né? Pobreza de espírito ou desprendimento. Então, o que é o contrário, né? A riqueza de espírito
ou o apegamento. Mais um exemplo. A pessoa que se dá muita importância, a pessoa vaidosa, a pessoa que acha que as suas ideias são sempre as melhores, a pessoa que acha que deveria ser sempre elogiada, sempre reconhecida pelos outros, a pessoa que supervaloriza, né, as suas coisas pessoais, os seus bens, os seus títulos, as suas qualidades, a sua imagem, os seus talentos, a sua opinião. Ou seja, essa pessoa se torna o seu rei, o centro da sua vida. Então, essa riqueza de espírito, que é o sinônimo do quê? Orgulho, egoísmo, vaidade. E Jesus fala, olha, não é isso que faz um homem feliz, um ser humano feliz. Não é isso. Um filho de Deus, para ser feliz, não é disso que precisa. Não é ser rica de espírito, orgulhosa, vaidosa, egoísta, avarenta. Não é isso. Não é disso que ela precisa, não. Para ser feliz, a gente precisa da pobreza de espírito. A gente precisa do despedimento. A gente precisa o quê? Da humildade. Da humildade. Da generosidade. Da pessoa que sabe gastar o tempo com os outros. Olha a generosidade numa coisa que não é material, é o tempo. Não se trata de emprestar algo para alguém, mas de doar o meu tempo para alguém. Gastar o meu tempo ajudando alguém. Olha o desprendimento de algo imaterial, que é o tempo. Do meu tempo. O que eu faço com o meu tempo? E repara, pensando no tempo, nós podemos ser, não deveríamos ser, mas podemos ser, em termos de possibilidade. Podemos ser pessoas muito egoístas, apegados ao nosso tempo. Eu não tenho tempo para os outros, estou muito apertada, eu estou muito atarefada, tenho muito o que fazer. Não tenho tempo para ajudar a minha irmã num problema lá dela, né? Ou numa questão da escola, da faculdade. Eu poderia ajudar, porque eu já fiz aquela matéria, eu já sei aquele assunto, só que eu não me disponho a gastar tempo com ela. Ela que se vire e que aprenda sozinha. É uma pessoa egoísta, uma pessoa que não está pensando nos outros, que está pensando só nela. Então, esse é um exemplo da pessoa que é rica de espírito, que não é virtude. Repito, a virtude que Jesus ensina é a pobreza de espírito, é o desprendimento, é a generosidade. Jesus não propôs para aquele jovem: vai, vende tudo e dá aos pobres. Bom que a gente pense assim na nossa vida, nas diversas circunstâncias da nossa vida. Em que medida Jesus pede para nós, né? Vai, vende isso e dá aos pobres. Dá para quem precisa. Dá o seu tempo. Dá a sua atenção. Dá o seu carinho, né? Para aquela pessoa, sei lá, aquela pessoa inoportuna, para aquela sua amiga que é meio chata, né? Ultimamente eu estou chamando todo mundo de chata, não sei se vocês já perceberam. Mas é só moda, tá, gente? Passa, né? Eu chamo todo mundo de chata, depois a gente já volta atrás, já chama de outra coisa, né? Uns meses atrás a gente estava chamando todo mundo de princesinha, né? São modas que vão passando, né? Graças a Deus que passam, essas modas, entre aspas, né? Mas vai pensar isso. Será que eu tenho paciência? Será que eu tenho carinho? Será que eu tenho essa disposição de conviver? De gastar o meu tempo? De ser generosa? Pedimos a Jesus que aprendamos a viver essa pobreza de espírito que Ele prega, que Ele nos ensina, de não estarmos apegados à nossa opinião, de não fazer finca-pé com aquilo que a gente crê que é o correto, de estarmos desprendidos não só da nossa opinião sobre os assuntos, mas inclusive
da opinião que os outros têm a nosso respeito. Estamos desprendidos. A pessoa fica leve, despreocupada. Dizer, o que pensam de mim? Tanto faz o que pensam de mim, né? O que importa é o que Deus pensa de mim. É a única opinião que eu quero saber é essa. Deus está contente comigo? É o único que importa, né? Agora, se a minha mãe, se a minha irmã, se meu pai, se meu namorado, se a minha tia, se a minha avó, o que eles pensam de mim? Tanto faz. Tudo bem, não é que a gente também não está nem aí para os outros, não é isso. Falando da opinião que os outros têm a nosso respeito. É nesse sentido, né? De estarmos desprendidos. É um belo exercício de humildade isso aqui. Pobreza de espírito, desprendimento, também é saber se privar em algum aspecto, algum pequeno detalhe, de algo que nós gostamos muito, mas que não agrada ao outro. E é algo opinável. Eu não gosto tanto, mas sei lá, o meu pai gosta. Então eu abro mão do meu gosto, né, para viver um momento agradável em família com o meu pai, por exemplo. Esse abrir mão dos nossos gostos, né, pensando em abraçar o gosto ou a opinião do outro. O não sermos autossuficientes, né? O reconhecermos que precisamos de Deus, né? Que somos miseráveis, que somos falhos, né? Que temos imperfeições, né? Então, esse desprendimento da própria imagem, né? Porque reparem, a tendência humana é o contrário, é o orgulho, né? O orgulho que ai de mim, né? Ai de mim, ou ai daquele que ousa, ou que ousar ferir a minha imagem. É o famoso orgulho ferido. Orgulho ferido. Estamos desprendidos da nossa imagem, perante os outros, perante nós mesmos, e claro, perante Deus. Né? Só faltava essa, né? A gente querer representar um papel diante de Deus, fingindo ser o que não somos. Por preocupação com a imagem. Olha a vaidade, né? Como é que vai entrando no nosso coração. E seria uma pena que isso acontecesse. Vamos terminando a nossa meditação de hoje sobre esta bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque são estes, né? São os pobres de espírito, né? Porque é deles o reino dos céus. Eles possuem, os pobres de espírito, possuirão o reino dos céus. Nós também queremos possuir o reino dos céus. E pedimos ao Senhor que isso se torne realidade nas nossas vidas. E pedimos a Nossa Senhora que ela vá nos conduzindo e nos ajudando a, de fato, aprendermos a viver cada uma das bem-aventuranças na nossa vida cotidiana. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.